Olá, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Fábio, tio Fábio, catequista da Eucaristia 1 da Paróquia São José Operário. Eu estou aqui com vocês por conta, já que a gente não pode ter nosso encontro presencial lá na paróquia, a gente está aqui para poder dar continuidade um pouquinho das nossas atividades e falar um pouquinho sobre Semana Santa, né? A gente não está podendo sair de casa, a gente tem que ficar em casa, quietinho, fazendo dever de casa, uns exercícios talvez, né? Estudar um pouquinho, brincar, por que não? Mas temos que ficar em casa. Então por que não também aproveitar para falar um pouquinho das coisas de Deus, né? Vocês estão fazendo a oração de vocês? Espero que estejam, né? Que a gente continue sempre falando com o nosso Pai, Papai do Céu, para que Ele ajude a gente nesses momentos complicados que a gente está vivendo hoje, né? Ajuda também em casa o papai e a mamãe, né? Vocês estão trabalhando dentro de casa, que a gente ajude eles, né? Não atrapalhando, principalmente. Se precisarem de alguma coisa dentro de casa, a gente também possa fazer, né? É uma coisa que a gente tem que fazer, principalmente nesse período de quaresma que nós ainda estamos, né? Como a gente falou nos outros encontros também, né? Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão fazendo aquela oraçãozinha do anjo. É muito importante que vocês continuem fazendo, tá? Eu sei que no final talvez a gente não consiga dar término à nossa brincadeirinha, mas que vocês continuem orando por cada um de vocês, que eu também estou orando por vocês também, né? Sempre orando um pelos outros, né? Mas na realidade a gente está aqui nesse vídeo para falar, como comentei, sobre a Semana Santa. Semana Santa se aproxima, aí começa no próximo dia 5, né? 5 de abril, que é um domingo, conhecido também como Domingo de Ramos. Depois do Domingo de Ramos, a gente tem a segunda, terça e a quarta da Semana Santa, a quinta-feira da Semana Santa, que é a instituição da Eucaristia, e nós temos a celebração do Lava-Pés, que também é muito importante na nossa paróquia no mundo da igreja, né? Na comunidade católica. E na sexta-feira temos a celebração da Paixão do Senhor, que é o dia que o Papai do Céu, Jesus, ele morre, né? Salva nossos pecados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E por fim, no sábado nós temos a Missa das Missas, que a gente costuma dizer, nós católicos, que é a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido também como Vigília Pascal, né? Então vamos lá. Domingo de Ramos. Nós começamos a Semana Santa com a celebração de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, para quem não sabe, é uma celebração que fala um pouquinho sobre a chegada de Jesus em Jerusalém, né? Eu gosto muito de citar as passagens bíblicas para ilustrar, para mostrar como é que aconteceu, né? Eu separei aqui as passagens bíblicas, mas eu vou tentar fazer de uma maneira diferente, porque a gente fica lendo, às vezes a gente não consegue prestar tanta atenção, porque a gente fica muito concentrado nas palavras. Então vamos contar historinhas, né? Então vou começar aqui a contar a historinha do Domingo de Ramos, né? Como eu estava dizendo para vocês, Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém com seus discípulos. No total eram 12, né? 12 discípulos. Jesus estava lá para entrar na cidadezinha, ele parou perto de um lugarzinho, né? E falou para 2 discípulos dele, que ia ter um jumentinho amarrado, né? Um jumentinho amarrado, e que ele pediu para que esses 2 discípulos fossem até esse jumentinho, desamarrassem ele, para que ele pudesse entrar em Jerusalém montado no jumentinho, né? Esses 2 discípulos foram, pegaram o jumentinho, trouxeram para Jesus, Jesus montou nele, e ao entrar na cidade de Jerusalém, a população da cidade começou a louvar a Deus, louvar a Jesus. Olha que legal, né? Começaram a louvar. Mas como é que eles louvaram Jesus? Eles pregaram ramos de oliveiras, aqueles galhozinhos, né, grandes, verdes, bonitos pra caramba. Eles começaram a agitar os ramos deles e colocar no chão para que Jesus passasse, para que o jumentinho passasse em cima desses ramos. Eles agitavam e colocavam no chão para Jesus passar. E eles glorificavam. E os discípulos começaram a achar estranho aquilo, porque Jesus não tinha a aprovação de todo mundo, como a gente sabe, né? Nem todo mundo gostava do que Jesus estava fazendo. Verdade, né?
E aí os discípulos começaram a falar, e um deles chegou para Jesus e falou assim: mas Jesus, por que eles estão fazendo isso? Não é legal, tal. Aí Jesus falou uma coisa muito legal, que é a seguinte: se eles se calarem, as pedras falarão. Ou seja, não é para deixar de clamar, eles não iam deixar, né? Porque por mais que tivesse alguma coisa de ruim acontecendo, que a gente sabe que vai acontecer no meio da Semana Santa, né, que é a morte de Jesus, ele sabia que aquilo era necessário, né? Passar por aquilo, era um processo que Jesus iria ter que passar, certo? Então ele entrou, foi glorificado, mas ele já sabia o que ele ia passar. Isso é muito importante. Ele passou um período de 40 dias no deserto, viveu a vida pública dele, né? E ele sabia que ele tinha que responder as coisas que o Papai do Céu ia falar, que Deus ia falar para ele. E Deus avisou para ele de tudo que ele ia passar nessa Semana Santa. Ele gostou? Não. Não é que ele não gostou, ele aceitou. Porque as coisas do Papai do Céu são as melhores pra gente, certo? E se não fosse isso, a gente não teria salvação. Muito importante que vocês lembrem disso, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, certo? Então Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Ele ficou lá durante toda a semana. E aí passou segunda, passou terça, passou quarta. Aí chegamos na quinta-feira. Quinta-feira é um dia muito importante para nós católicos. Quinta-feira aconteceu uma coisa chamada Santa Ceia. A Santa Ceia. Santa Ceia é muito importante para nós porque é o dia que instituiu a Eucaristia. Vocês todos estão se preparando para quê? Para fazer a primeira Eucaristia, receber a primeira comunhão. Olha que legal, né? E vocês entendem o que é a primeira comunhão? A gente vai tentar falar rapidamente aqui também sobre isso. Até porque a primeira comunhão se instituiu neste dia, na Quinta-feira Santa. Mas antes de falar nisso, a gente vai falar de uma outra coisinha que aconteceu nesse mesmo dia. Jesus estava reunido com os 12 discípulos. Novamente, os 12 discípulos sempre estavam com ele. Eles estavam sentados numa mesa, né? E Jesus se levantou, se pôs do lado, sentou num banquinho, algo parecido. Pegou uma toalha, colocou na cintura, amarrado, e começou a pedir para que os discípulos chegassem nele um a um, para sentar num banco, e Jesus pudesse lavar os seus pés. Nossa, que legal, né? Mas por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Olha que legal. Pedro teve essa mesma dúvida. Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, por que não está lavando meu pé? Não pode lavar meu pé. O Senhor é Deus, né? O Senhor é todo-poderoso. Como é que você vai lavar o pé de uma pessoa tão simples como eu? Né? A gente fica pensando assim: poxa, a gente não somos tão simples, né? A gente não tem essa grandeza para que o nosso Deus possa lavar o nosso pé. E Jesus falou assim: Pedro, você não vai entender agora, mas eu preciso lavar seus pés. Aí o Pedro retrucou, falou assim: não, você não vai lavar não, você não vai lavar não. Aí Jesus: eu vou lavar. Se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo. Olha que legal. Aí o Pedro fala assim: então tá bom, você lava o meu pé, mas não lava só o pé, lava mim por inteiro. Jesus falou: não preciso lavar você por inteiro, só preciso lavar os seus pés. Beleza. Falando nisso, a Jesus encerrou, lavou o pé de todos os discípulos e ao final falou: vocês entendem o que eu estou fazendo? Aí Jesus fala: eu como mestre de vocês, eu como Deus, me pus abaixo de vocês para lavar os pés de vocês. Vocês têm que fazer o mesmo. O que o lavar o pé significa? Lavar o pé significa você servir os outros. Servir aquelas pessoas que não têm condições, ajudar o próximo, como eu falei aqui mais cedo nesse vídeo, ajudar papai, ajudar mamãe. O lavar o pé, nesse caso que Jesus está falando, significa tantas coisas que a gente pode fazer pra gente, pros nossos pais, pros nossos irmãos, pros nossos avós. Nesses dias difíceis, ficar em casa é uma maneira de lavar os pés, não é?
lavar as mãos bem, passar álcool em gel, né? São coisas que a gente faz porque a gente está fazendo pra gente e também está ajudando os outros. Ajudar os outros é muito importante, não podemos esquecer disso nunca. E isso que Jesus pede pra gente quando lava os pés dos discípulos, quando lava os nossos pés. Para a gente poder receber a comunhão, isso é importante. Para que a gente possa receber a nossa primeira comunhão, nós precisamos lavar os pés das pessoas próximas a gente. E próximas que eu falo não é só as pessoas que a gente conhece. Próximas que eu falo também são aquelas pessoas que a gente não conhece. Sabe aquela pessoa que você viu na rua, lá passando necessidade? É uma pessoa que você precisa lavar os pés, você precisa ajudar. Como? Ah, eu sou uma criança, certo? Vocês são crianças, vocês não podem ajudar financeiramente. Vocês podem falar para o papai de vocês ajudarem de alguma forma, não podem? Vocês podem fazer uma coisa principal, oração. Vocês podem orar por elas. Vocês crianças têm uma coisa maravilhosa, né? Você já viu essa palavra, pureza, pessoa limpa. Essas crianças são mais limpas que nós adultos, né? Não estou falando de sujeira, né? Sujeira física, né? Só que vocês são puros de coração, vocês não veem maldade nas coisas. Então orem bastante. Jesus até falou que venham as minhas criancinhas. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vocês têm um coração puro. Orem bastante por essas pessoas. Tenho certeza que Deus vai ajudar de alguma forma. Vai fazer alguma coisa por elas, porque você se importou por elas. Da mesma maneira que você ora pelo seu papai, pela sua mamãe, pelos seus avós, você pode orar também por essas pessoas que precisam. Certo? Então isso é lavar os pés uns dos outros. Da mesma maneira que eu tenho que lavar os pés das outras pessoas, vocês também podem lavar os pés. Por que vocês não fazem essa experiência? Vou fazer um desafio para vocês. Nesse momento assim de você tem que ficar em casa, pega o papai e mamãe de vocês, o irmãozinho, se tiver, a vovó, o vovô, bota eles sentados na mesa, pega uma bacia de água e faz exatamente, lava os pés, um de cada um deles. E pede para eles fazerem as mesmas coisas, certo? E no final vocês explicam isso daí. Que o importante é servir. Servir a todos, não importa a quem. Não importa a quem que você está servindo, mas que você possa fazer coisas boas pelos outros. Coisas que façam bem às pessoas. Isso vai retornar para você. Isso vai ser bom para você. Muito importante, né? Então, assim começou a cerimônia. Assim começa a cerimônia da instituição da Eucaristia, com Jesus lavando os pés dos discípulos. Depois disso, vem uma coisa que acontece em toda a celebração, que é a consagração do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Olha que legal. Em toda a celebração, em toda a missa que a gente vai, a gente vê o padre pegando a hóstia, levantando para o céu, falando as palavras, e ela se torna pão. E ela se torna corpo de Cristo, desculpa. E você vê ele pegando o cálice com vinho, levantando, e ele se torna o sangue de Jesus Cristo. Isso aconteceu a primeira vez na Santa Ceia. Por isso que a gente fala que é instituição da Eucaristia. Foi a primeira vez que a Eucaristia aconteceu. Olha que lindo. E o que aconteceu? Jesus lá ele falou o seguinte, ele revelou todo o plano de Deus. Foi naquele dia, naquela mesa. E ao revelar aquilo, ele falou que ele não ia deixar a gente sozinho. Olha que legal, Jesus ele ia para ficar junto do Pai, mas ele não ia ficar longe da gente. Isso é lindo, gente. Como é que pode um Deus tão grande querer ficar com gente tão simples como nós, né? Por isso que ele é um Deus tão poderoso, tão humilde, tão maravilhoso, tão misericordioso, né? Então o que ele fez? Ele deixou o corpo e o sangue dele conosco no pão e no vinho. Como disse, ele pegou o pão, repartiu entre os discípulos dele e falou: este é meu corpo, tomai todos e comei. Este é meu corpo, que será entregue por vós. Por que ele falou esse final, ele será entregue por vós? Exatamente porque ele ia ser entregue à morte, para que nós pudéssemos ser salvos. Não é bacana? Jesus é maravilhoso. E da mesma maneira, ele pegou o cálice com vinho,
levantou, deu graças, né? E entregou aos seus discípulos, dizendo: eis é meu sangue, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quando ele fala em remissão dos nossos pecados, é que nesse dia que ele foi crucificado, nossos pecados foram perdoados por Deus. Por isso que nós somos salvos por ele. Por isso dessa importância. Nisso a gente passa para a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é o único dia no mundo inteiro, no ano, onde não há celebração da Santa Missa. Há uma celebração, é a celebração de adoração a Santa Cruz. Por que a adoração a Santa Cruz? É para a gente lembrar e refletir aquilo que Jesus fez por nós, que foi morrer para nos salvar. Não é lindo? Você seria capaz de dar uma coisa grande sua, uma coisa muito importante para você, para ajudar o outro? Jesus fez muito mais. Ele deu a vida dele para salvar a gente. Tem até uma música que fala que prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão, né? Ele deu a vida por nós. Jesus morreu para que nossos pecados fossem esquecidos por Deus. Nossos pecados fossem perdoados por Deus, né? E na Sexta-feira Santa a gente lembra todo esse processo. A gente lembra o processo que ele foi preso, que ele passou nas mãos dos poderosos judeus, que ele foi até Pilatos, foi condenado à morte. Todo o Calvário é o caminho que ele passa até chegar à cruz, né? Todo o caminho, as pessoas que ele encontrou neste caminho, que ajudaram a ele de alguma forma, com as vezes que ele caiu, as pessoas que ele ajudou na oração, né? Até chegar lá, em cima do morro, e ser crucificado. Até ser morto. E quando ele morre, pouco antes dele morrer, ele ainda perdoa o pecado de um ladrão. Você já viu na história, né, dos dois ladrões, né, que estão crucificados de Jesus, que Jesus foi crucificado, ele no meio dos ladrões, um de cada lado. E um ladrão se arrepende de todos os males que ele fez, e Jesus o perdoa e o recebia naquele mesmo dia no reino dos céus, no reino do Papai do céu. Não é isso? Pois é. Esse foi Jesus, maravilhoso. E aí ele faleceu na Sexta-feira Santa, por volta de umas 3 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que acontece, que é o horário que acontece a celebração da Paixão, onde a gente faz a adoração a Santa Cruz, para lembrar todo esse momento. E no sábado, de Aleluia, que normalmente no Vaticano e em outras paróquias também, a celebração começa por volta de umas 10 horas para meia-noite Jesus ressuscitar, né? Porque ele ressuscita no domingo. E no sábado de Aleluia acontece exatamente a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é conhecida como Vigília Pascal. O que é vigília? Vigília é aquele momento que a gente se prepara, a gente fica lá esperando que alguma coisa aconteça. E Páscoa é a passagem da morte para a vida. O nome se chama Páscoa, né? Então, quando a gente tem a passagem da morte para a vida, se chama Páscoa. Então, a gente está nessa vigília esperando a Páscoa. A gente está na expectativa da Páscoa chegar. Por isso se chama Vigília Pascal. Então, a gente começa a celebração com fogo novo, acendendo as velas, né? Fazendo cânticos, orando, lendo as leituras da Bíblia, para que a gente possa se preparar para a Vigília Pascal, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E isso que acontece. Então, nesse momento, a gente tem a ressurreição. A celebração, a gente tem todos esses momentos que eu te passei, e na hora do Glória, que é aquela música que a gente canta para louvar a Deus, Jesus ressuscita. E aí ele volta a estar no meio de nós. E a gente canta as glórias, aleluias, agradece por ele estar de volta conosco. E na passagem desse dia,
a gente ouve na leitura, né, do Evangelho desse dia, a gente ouve a leitura onde que os discípulos encontram Jesus ressuscitado, né? Onde Maria vê a pedra do túmulo fora do lugar, ela entra, não encontra Jesus, só encontra as faixas lá, sai correndo para contar para os discípulos, e aí sai Pedro e Tiago atrás de Jesus, né? E aí vamos contar nos próximos encontros, se Deus quiser, presencialmente, se não, a gente está aqui de novo para falar com vocês, falar dessas aparições de Jesus Cristo, que são muito importantes também para nós, para entendermos mais um pouco sobre as maravilhas que Deus faz conosco, faz para nós, né? E aí chega no domingo de Páscoa, que é a grande celebração, realmente, que é a celebração da ressurreição de Jesus, é a celebração da salvação que a gente tem pela morte dele, né? Então, gente, convido a vocês a pensar em coisas que a gente pode fazer de doação pelo outro. Pensem como é que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer pelo outro. Essa Semana Santa, a gente pensa muito, na Quaresma, desculpa, a gente pensa muito, a gente passa pelo jejum, a gente passa pela reflexão, a gente passa pela oração, para chegar no tempo de Páscoa e a gente se sentir renovado. Na Páscoa, a gente tem que ter um final feliz, como teve Jesus. Então, que esse tempo de Quaresma, que está agora, faltam umas 2 semanas só, a gente possa renovar o nosso pensamento, a nossa vivência, a nossa fé, para ajudar o próximo, certo? E assim a gente tem que ir, sempre pensando em ajudar os outros. Jesus falou para a gente uma vez: o que fazei com os menores, a mim fazeis. Ou seja, todo bem que fizer aquela pessoa que precisa, você está ajudando o próprio Deus, né? Então, que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos renovar, possa nos tornar pessoas melhores, para que a gente possa sempre ajudar o próximo, que é a base de tudo. E nunca esquecer dele. Sem ele e sem oração, nós não somos ninguém. Certo, galerinha? Eu sei que foi um momento rápido. É um conteúdo que a gente tem que ficar aqui falando muitos e muitos tempos, né? O tio está à disposição de vocês para que vocês precisarem. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E que vocês passem esse momento com a sua família, orando bastante, rezando bastante, se divertindo bastante, tá? Mas nunca esqueçam do Papai do Céu. Peçam para eles dias melhores, porque nós estamos passando momentos difíceis, né? Mas coisas grandes irão por vir, né? Deus deu essa cruz pra gente suportar um pouquinho agora, mas vem coisa boa lá na frente, pode ter certeza disso. Deus tem coisas grandes para nós, né? Agradeço a todos vocês. Não esqueçam novamente de rezar bastante, tá? Rezem pelo tio de vocês, rezem pela catequese de vocês, por nossa paróquia, que a gente sempre vai estar chegando mais perto do Papai do Céu, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e que a gente possa se reencontrar muitas e muitas vezes, principalmente pessoalmente, para poder abraçá-los, né? E a gente poder fazer brincadeiras, se divertir, que nosso Deus vai gostar muito, certo? Obrigado novamente, Papai do Céu, abençoe vocês e Nossa Senhora vos proteja. Beijo do tio Fábio.